Prezados irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa santa reunião. Desde já, eu agradeço a presença de todos, o que eu faço em nome do nosso querido e adorado Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima, de Jesus e de todo o poder celestial. E muito especialmente em nome do nosso Santo Irmão Aldo. Nós vamos participar de uma reunião de oração, reunião esta que fortalece o nosso espírito. Portanto, é bom que cada um dos irmãos aproveite o máximo de todo o trabalho, o qual será realizado. E que procure também frequentar as nossas reuniões, quer seja as reuniões de oração e também as reuniões normais, exatamente para que nós possamos receber o preparo para o nosso espírito. Convido a todos, por gentileza, os que podem, a colocar-se em pé. Vamos nós cantar o número 1 do nosso hinário. Igreja Forte. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, queremos lhe adorar nesta hora tão solene, aonde nós nos unimos numa só fé, num só Espírito, para lhe adorar, para bendizer a Ti, exatamente porque Tu és Deus e nos dá o mérito e o privilégio de estarmos aqui na terra e de o glorificar. Bendizer o Teu nome santo, glorificar ao Seu Espírito Santo, glorificar também ao Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a nossa querida e adorada Santa Avó Rosa, o nosso Santíssimo Espírito Consolador. Adoramos e veneramos o nosso querido e adorado Santo Irmão Aldo. Primaz maravilhoso, bondoso, aqui está a sua igreja. Aqui está o seu povo, que muito ama, exatamente porque o Senhor realizou e realiza na nossa vida grandes sinais, prodígios e maravilhas. Cuida de nós, zela de nós com todo amor, com todo carinho, juntamente com os santos, com os anjos. E nós, por sua vez, só temos a lhe agradecer. E agora, eu rogo também a Tua bênção, não tão somente a nós, mas também a todos aqueles que estão conectados via internet, ou seja, a toda a sua igreja, aqueles que estão em lugares distantes, ou aqueles que também nos acompanham através do rádio. Primaz maravilhoso, não temos palavras a lhe agradecer. E agora, eu peço com que o Senhor abençoe não tão somente esta reunião, pois inúmeras reuniões inicia-se nesta hora. E nós, como obreiros, como servos que somos, dependemos de Ti. Precisamos de Ti para lhe adorar, para adorar a todo o reino do céu. Não tão somente nós, pastores, pregadores, mas todos nós, obreiros em geral. E muito especialmente os coristas que já vão daqui a pouco abrilhantar esta reunião, apresentando inúmeros hinos ao reino do céu e a nós,
a fim de nos alimentarmos, de nos prepararmos para que possamos realmente entender e compreender a mensagem a qual está contida neste boletim, cuja mensagem foi transcrita pelo Conselho com todo amor, com todo carinho, mas veio do céu, exatamente para nos alimentar, para fazer com que nós, a cada dia mais, sejamos preparados a fim de suportarmos a pressão deste mundo e vivermos santamente aqui na face da terra. E agora, eu me lembro também daqueles irmãos que estão bem distantes, primaz, lá na África, aqueles que estão na Europa, em toda parte do nosso país, alguns no exterior, que eles sejam alcançados. E desde já, a nossa eterna adoração sincera, hoje e sempre. E em teu nome, primaz, eu declaro oficializado esta santa reunião de oração. Amém. Nós vamos cantar juntos agora o número 82, o Espírito Santo de Deus.
casa, em seu lar, com pessoas da família, no trabalho e na escola. Há muito que fazer, precisamos dar exemplo, precisamos obedecer. Nossa missão é na igreja divulgar. Nós a cada dia temos almas a colher. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, por isso precisamos fazer acontecer. Vamos apostólicos na glória, vamos apostólicos, temos que lutar. Muitas são as almas que o Filhas tem que salvar. Se nós vamos ajudar, precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem dúvida. Coristas e músicos, num só objetivo: diaconisa, zelar de tudo com amor.
Realmente, irmãos, somente o apostólico fiel e consagrado é que pôde entender e compreender o poder do santo irmão Aldo. Um poder sem fim. Ou seja, Deus deu a ele o seu poder, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Poder dele, Deus, foi dado ao santo irmão Aldo. Haja vista que, irmãos, ele lia os nossos pensamentos. Ele sabia aquilo que nós estávamos pensando. Quantas vezes, ao se aproximar dele, ele dizia: não, eu já sei. Exatamente porque ele sabia o que nós já vínhamos pedir a ele, ou aquilo que nós precisávamos, e assim sucessivamente. O apostólico é feliz, irmãos. O apostólico é feliz. Agora eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, inclusive aos internautas. Fique conosco até o fim, pois logo mais nós vamos ter um momento para orarmos, para falarmos com Deus. E a sua pessoa aí da sua casa, obviamente que também irá falar com Deus. Nós temos aqui a mensagem, a mesma tem como título: A santificação do Espírito do Filho de Deus. Eu leio para os irmãos para que depois possamos meditar na mesma. A santificação do Espírito do Filho de Deus. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz, irmão Aldo, preparam santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus. É a condição primordial para vencer os seus dias aqui na terra, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito, isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade. E assim deve ser o espírito da criatura humana enquanto viver aqui na terra, para herdar o reino do céu. Mas, com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria dos seres humanos. A luz divina da verdade, do amor, da pureza, das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança. É a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem perfeitos e inteiramente à semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus nosso divino Salvador, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, criado por Jesus, e ao Santo Primaz, irmão Aldo, pastor deste rebanho, e passam a viver sob sua graça em obediência à santa doutrina e submissão à vontade do Senhor Deus.
e, ao passo que são instruídos, aprendem, obedecem, santificam-se ainda mais e vão sendo dotados das virtudes do Espírito Santo. Deus o Pai é santíssimo e criou o homem à sua semelhança. E segundo a doutrina de Cristo, a evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem, da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo em nossos dias. É perfeitamente possível viver assim, com a proteção do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e do pastor, por excelência, nosso Santo Primaz Irmão Aldo, que receberam de Deus todo o poder de preparar um povo santo aqui na terra, dando a ele, Jesus, a sua grande vitória sobre o reino da morte e do pecado. Nesta evolução, o homem sai do erro e do caminho que lhe afasta de Deus e dos seus santos, sendo agora perdoado e batizado com as virtudes do Espírito Santo, que lhes são concedidas pela Santa Avó Rosa, em nome de Deus o Pai e de Jesus, cujas virtudes lhes dão vida à alma, e recebe luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e do Espírito de Deus. Sendo perseverantes, chegarão à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação, inclui-se também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais, todas as concupiscências e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito, inteiramente consagrada a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, nosso Criador. Tanto é verdade que, após recomendar a Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei vós dos povos, para serdes meus. A mesma pregação é da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao seu povo sobre a vontade de Deus. Santos sereis, porque o nosso Deus é santo. Ora, como Deus é santo, assim devem ser seus filhos. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e purificado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa a sua carreira de santidade, mediante o arrependimento na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, da Santa Avó Rosa como consolador e do Santo Irmão Aldo como seu pastor. Daí em diante, é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus através da Santa Avó Rosa. Por isso, está escrito no Evangelho do Reino dos Céus o seguinte: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se mesmo, como também ele é puro. E porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E afirma Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E outra vez disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Para se santificar é preciso ter fé, esperança, confiança, estar ligado à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo,
através da oração e súplica, para que esses santos, com o seu poder, domínio e toda a proteção celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, as lutas e as tribulações. Ter fé é ter esperança, como está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Portanto, tem fé. Portanto, tendo fé, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus, seus santos e sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver e herdarem a maior bem-aventurança que Jesus prometeu aos vencedores, o reino do céu para todo sempre. Prezados irmãos e irmãs, aqui está esta maravilhosa mensagem, a qual tem como título a santificação do Espírito do Filho de Deus. Jesus, ele realizou uma obra perfeita aqui na terra. Sim, Jesus veio exatamente para direcionar o homem, porque, irmãos, o homem, ele estava sem direção, e vivia de acordo com a sua vontade, e assim sucessivamente. Os fortes faziam com que os fracos sofressem, mas Jesus, ele veio e pregou o verdadeiro evangelho, inclusive fazendo nova todas as coisas. Sim, fazendo nova todas as coisas, a fim de que todos pudessem crer, confiar, e diante desta viver uma vida santa, uma vida de qualidade, e não mais ser escravos dos homens e de si próprio. E ele, Jesus, infelizmente, não foi entendido, não foi compreendido, pois interromperam a obra a qual ele veio realizar, a sua missão. Mas ele deixou bem claro que ele iria, mas que ele não nos deixaria órfãos, pois ele voltaria para nós, pois enviaria outro Consolador. Notem, prezados, a expressão do nosso Mestre: irei, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, pois enviarei outro Consolador. Jesus já veio na qualidade de Consolador, ele veio para consolar, para confortar, mas ele se referia a respeito de um outro Espírito, sim, de um Espírito Santo, o qual fosse vencedor. E os séculos se passaram, até que ele, Jesus, pôde unir o útil ao agradável, sim, unir o útil ao agradável, na formação desta igreja, quando a Santa Avó Rosa, ela se filiou à nossa igreja. E um ponto crucial, que, irmãos, ocorreu já naqueles primeiros dias, foi exatamente a revelação de Jesus para a Santa Avó Rosa, em primeiro lugar em sonho, quando ele revelou a ela que a igreja a qual ela tinha se filiado estava passando por perigo. E a avó, então no outro dia, foi e falou com o amado bispo, com a missionária Odete, que a igreja estava correndo perigo. E eles perguntaram a ela: mas que perigo? Então ela disse que um varão, o qual, irmãos, falou com ela em sonho, que um determinado homem daquela época viria, irmãos, exatamente para tomar a igreja. Mas eis a perfeição do céu. Naquele exato momento, irmãos, chegou um telegrama que aquele homem estava pedindo para que fossem buscar ele no aeroporto.
Então eles compreenderam e entenderam, isso é, a irmã Odete e o amado bispo, compreenderam e entenderam. E já entenderam claramente que, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela tinha um dom perfeito. Sim, Jesus falou com ela em sonho em primeiro lugar, e depois passou a revelar a ela, passou a falar com ela pessoalmente. E diante dessa deu início a esse projeto de salvação, a esta igreja, cuja mesma, irmãos, foi mostrada ao apóstolo São João, a Nova Jerusalém. E hoje, a Santa Avó Rosa, irmãos, na época, ela, amando de Jesus, porque essa disciplina, a qual muitos, irmãos, muitos uma forma de expressar, porque graças a Deus não são muitos, são um punhadinho, uma gama de irmãos que ainda não entendeu, ainda não compreendeu o que é ser santo, e diante desta se apega às coisas terrenas, às coisas desta terra, e assim sucessivamente. Mas notem que a Santa Avó Rosa, na época, ela foi aparando as arestas. Sim, foi preparando o povo, e ao passo que o povo foi crendo e confiando, mais e mais Jesus realizava prodígios e maravilhas, já naquela época na igreja. Mas chegou o tempo em que a avó ela foi levada ao céu, e o santo irmão Aldo, esse profeta, esse homem simples, ele tomou posse. Sim, ele se tornou o sucessor do Consolador. E tudo aquilo que ele realizava, aquilo que ele fazia, era exatamente de acordo com a vontade de Jesus e da Santa Avó Rosa e do Pai. E ele implantou esta disciplina, ou seja, essa doutrina, essa disciplina já tinha sido implantado pela Santa Avó Rosa, e ele deu continuidade. Exatamente porque, irmãos, porque Jesus compreendeu e entendeu que sem essa disciplina seria muito difícil formar um povo santo, um povo equilibrado, um povo o qual tivesse, irmãos, um espírito à semelhança dos santos dos céus. E assim a igreja apostólica, ela foi compreendendo, foi entendendo, e diante desta, obviamente, que, irmãos, a obra foi sendo realizada, e a igreja cresceu. Sim, a igreja cresceu. A igreja cresceu em número de adeptos, de congregações, e também, irmãos, cresceu na fé. Sim, cresceu na fé. E nós aprendemos que o nosso espírito, ele precisa desse alimento santo. Exatamente porque, irmãos, se nós não nos alimentarmos, nós vamos nos enfraquecer, e nós, obviamente que perderemos o direito de adentrar desta porta para dentro. E como que nós nos alimentamos? Exatamente, irmãos, frequentando as nossas reuniões. É um ponto crucial. A reunião de oração, esta reunião é uma reunião com um grande diferencial. Ou seja, nós recebemos direto do trono de Deus a unção do seu Espírito, cuja esta unção nos fortalece, nos dá coragem, nos dá ânimo. Ou seja, faz com que nós nos sentimos felizes em ouvir os nossos hinos, em ouvir a mensagem, em dar bons testemunho a este mundo de leal Filho de Deus.
Exatamente por esta unção que nós recebemos, que não é momentânea, mas que, irmãos, é a mesma unção que é dada aos santos, aos anjos dos céus. Ou os irmãos acham que a unção maior ou menor? Não, é a mesma unção. Tanto é verdade que os irmãos acabaram de cantar, que o irmão Aldo, ele representa esta igreja como um elo perfeito no reino do céu. Se ele representa esta igreja como Santíssimo, a Santa Vó Rosa como Santíssima, Jesus nosso Senhor, ora, prezados, é simples de entender que nós temos que estar à altura deles, para podermos sermos felizes. Mas, quando chega ao nosso conhecimento que há infelicidade na vida do apostólico, aí nós compreendemos rapidamente, porque Deus não formou um povo para o sofrimento. Não, irmãos, não. Deus formou um povo para ser feliz, para expressar a felicidade, porque no céu só há alegria, não há tristeza. Mas tudo nós temos que fazer com equilíbrio, porque, como eu acabei de lhes falar, que é nestas reuniões, que é nas reuniões que nós nos alimentamos. Se nós não prestarmos bastante atenção, se nós ficarmos de conversa, se nós ficarmos, irmãos, às vezes rindo, porque, irmãos, o riso, ou a pessoa às vezes, ele fica ali dando risada, às vezes não é de alegria, mas às vezes é de deboche, e se constitui em pecado. E diante desta, a sua pessoa, a qual veio para se alimentar, e, irmãos, não presta atenção, isso se torna leviandade. Leviandade. Agora, vejamos, irmãos, alguém que leva a obra de Deus com leviandade, ele se alimenta? Não, ele não se alimenta. E se ele não se alimenta, basta nós olharmos no própria afeição dele, que é uma afeição sofrida, que não é uma afeição de filho de Deus. E o seu viver não é um viver equilibrado, porque, irmãos, algo precioso que o irmão Aldo nos ensinou, a sermos equilibrados. E a avó dizia, nem muito ao mar, nem muita terra. Então nós temos que ser equilibrados, ou seja, nós temos que respeitar o ambiente aonde nós estamos, que é um ambiente santo, é um pedaço do céu aqui na terra. Então é por isso que nós temos que prestar atenção, que nós temos, irmãos, que demonstrar amor para com todo o trabalho qual é realizado, quanto à disciplina, que às vezes, como eu ainda há pouco lhes falei, que uma gama, infelizmente, leva com leviandade, quer andar do jeito que quer. Quer ser diferente, irmãos? Quer ser diferente do povo apostólico? Desse visual bonito de filho de Deus? É difícil entender, é difícil compreender como que alguém quer o céu e quer a terra ao mesmo tempo. Como que alguém ainda se joga quanto às modas? Ou muitas vezes, irmãos, infelizmente, se apresenta de forma totalmente inadequada. Sim, se apresenta de forma totalmente inadequada. Aqui é um ambiente santo, prezados, aonde nós temos que entender e compreender que nós não estamos só, nós não vemos com os nossos olhos de carne, mas o irmão Aldo é que se faz presente. Ou os irmãos acham que, porque ele está no céu, muito mais presente ele se faz. Então nós temos que respeitar os santos, os anjos que aqui estão, o próprio Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Exatamente porque, irmãos, porque Jesus deixou bem claro que o mestre não é maior do que o servo. Basta com que o servo seja igual ao mestre.
E outra feita, Ele nos qualificou, pedindo a Deus para que fôssemos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Então, isto é parar e refletir. A qualidade da igreja apostólica, a qualidade de cada um de nós. E diante dessa, sermos gratos a Deus. Ou os irmãos acham que o mundanismo tem alegria? Sorrir, irmãos, mas não tem alegria. E Deus nos dá essa condição. Tanto é verdade que Ele deu poder à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, para formar santos para Deus, como está escrito nesse boletim. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo preparam santos para a glória de Deus. E quantos que foram preparados que estão lá no céu? São as milhares. Mas sabe por que eles estão lá, amados? Exatamente porque eles aproveitaram os momentos. Eles se alimentaram. Sim, porque o espírito qual não se alimenta das coisas boas, ele se alimenta das coisas ruins e se torna tenebroso. E se torna presa fácil nas mãos do inimigo e amarrados. É o mundo que nós estamos vendo e vivendo. Exatamente porque alguns por não ter tido esta oportunidade, mas outros, os quais conheceram a verdade, por conseguinte, não valorizaram. Então, irmãos, a hora é esta, de nós valorizarmos a cada dia mais a igreja apostólica, nos alimentarmos de todo esse alimento que nos é dado, exemplificando um hino, o qual é apresentado pelo coral. Quando nós prestamos atenção, adentra no nosso espírito, ou seja, é alimento para nós. Mas precisamos sim, irmãos, prestarmos atenção e frequentar as nossas reuniões. Os tempos passam rapidamente, irmãos, e nós não temos tempo a perder. Não, irmãos. A igreja apostólica está trabalhando de uma forma acelerada. Sabe por quê, irmãos? Porque mais e mais o inimigo ele monta mecanismo para destruição em massa, como guerras e assim sucessivamente. Quantas qualidades de drogas que saem todos os dias e que amarra as criaturas. Exatamente por quê? Porque não conheceram a verdade. E nós temos que usar de misericórdia, sim, usar de misericórdia para com eles. Mas quanto àqueles que conheceram a verdade e que não valorizaram, irmãos, a hora é de nós acordarmos. Sim, não podemos dormir não, irmãos. Nós temos o tempo para dormir na nossa casa. Mas quando eu falo dormir, é aquele que ele não está valorizando, ele não está obedecendo o que o conselho coloca no boletim. Quando o conselho coloca no boletim uma ordem, é porque veio do céu. Sim, irmãos, é porque veio do céu. O Santo Irmão Aldo inspira eles, exatamente para que eles possam conduzir esta igreja. E não é tão fácil assim não. Então é preciso, irmãos, com que nós saibamos fazer nossa parte, o ajudemos, para que a igreja possa cada dia mais se consagrar. Ou os irmãos acham que o poder de Deus não está aqui? Ah, irmãos, já era para estarmos muito mais à frente, e muitas vezes ainda estamos como que patinando, exatamente porque não estamos levando a sério. Os sinais estão nos mostrando, irmãos. Sim, por nós não sofremos, nós às vezes não paramos para refletir o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não paramos para refletir, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos debaixo do manto santo da avó, do irmão Aldo. Mas os dias são muito difíceis, aonde se cumpre o que está escrito nas Sagradas Escrituras, e a própria ciência comprova, dando demonstração. E tudo aquilo que a ciência tem revelado, tem acontecido.
E tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, obviamente, que tem acontecido, irá acontecer. Então, irmãos, esta igreja, ela é a oportunidade. Ela é exatamente a Arca de Noé nos dias de hoje. Mas para que nós possamos permanecer firme e forte, devemos alimentar o nosso espírito das coisas boas, quanto à nossa vida, irmãos, ter uma vida santa, uma vida de qualidade, prestarmos atenção aquilo que nós fazemos, aonde vamos, porque às vezes dentro do nosso próprio lar, nós, infelizmente, deixamos a desejar, exatamente porque às vezes nós nos entregamos aos sistemas televisivos, ao próprio celular, à internet. E digo aos irmãos, vai direto no espírito, e prende o espírito, e amarra o espírito. Então é preciso prestar atenção, porque de que me adianta eu participar de uma reunião semelhante a esta, e chegar em minha casa, eu me prostrar diante de aparelhos e assim sucessivamente, ou, irmãos, me entregar às coisas terrenas, a filmes, a novelas, coisas assim parecidas, que vai e fere o espírito, vai direto no espírito e amarra o homem e vicia. Então é preciso entender, é preciso compreender. A igreja apostólica nos ensina o bom viver. Sim, irmãos, tanto é verdade que Deus deu todo o poder à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo. Ao Santo Irmão Aldo e à Avó, a onisciência, a onipotência e a onipresença. O Santo Irmão Aldo, quando aqui estava em seu corpo físico, ele sabia tudo o que passava na igreja, tudo, inclusive na nossa vida. Ele sabia tudo, e nós temos prova de sobejo que ele sabia. Então, irmãos, Deus formou o melhor para os melhores. É preciso entender. Sim, é preciso entender. E diante dessa, dar bons testemunhos de filho de Deus. E não estar com deboche, irmãos, às vezes até entristecendo o seu irmão, e assim sucessivamente. Filho de Deus, para venceres e alcançares a santidade do seu espírito, creia, confie, obedeça a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e seja fiel a esta igreja apostólica na sua doutrina e disciplina, que nos foi dado pelo Divino Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos agora passar para a parte da oração. Eu convido a todos, por gentileza, a se colocarem em pé. Nós vamos cantar o hino do nosso inário, Glorificação, número 107.
Amém. Agora é dada a oportunidade para cada um fazer a sua oração, os seus pedidos, inclusive a sua pessoa, o internauta. A sua pessoa também tem esta oportunidade. Oremos, irmãos. Amém. Nós vamos agora juntos cantar o número 81, Glória e Louvor. E após vamos fazer a oração final. Eu quero agradecer a todos os irmãos pela atenção, pelo silêncio. Só assim, irmãos, é que nós somos alimentados. O nosso espírito necessita desse alimento para podermos suportar a pressão deste mundo e permanecer forte e firme na nossa caminhada aqui na terra. Eu quero agradecer também aos internautas por estarem conectados até no final desta reunião, e agradecer a presença de todos. Lembrando a todos que nós temos reunião no sábado e no domingo, nesta congregação, com início, ou seja, aqui na sede, com início às 19 horas. Vamos orar para encerrar a nossa reunião, e meu muito obrigado a todos pela atenção. Ó Santa e bendita Vó Rosa, nosso Santíssimo Espírito Consolador, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e adoração, seja dado à Senhora nesta hora. Somos um povo feliz, somos um povo alegre, exatamente porque a Senhora, Vó, nos proporciona esta alegria, esta felicidade, juntamente com o nosso querido e adorado Santo Irmão Aldo. Exatamente porque nos preparou através dessa doutrina, desta disciplina, para que nós pudéssemos alimentar o nosso espírito, a fim de vivermos aqui na terra e diante desta negar a nós mesmos, o nosso próprio eu, e entender e compreender aonde nós estamos errando, e diante desta procurar tudo fazer de acordo com a sua santa vontade. Agradecemos a Jesus, Jesus maravilhoso, nosso irmão. Aqui está um povo que lhe ama muito, que é um tanto grato, não pelo seu sofrimento, mas por tudo com que o Senhor fez, faz e fará em prol de cada um de nós. Agradecemos a Senhora, ó Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos a querida e adorada Santa Vó Rosa. Creio piedosamente que a Senhora, ó Virgem Maria Santíssima, tem abençoado muito as mães apostólicas, que a Santa Vó Rosa, ela tem visitado os lares, cujos lares que são dignos, sim, da sua presença. A Senhora tem visitado e tem nos abençoado muito. Quantos e quantos testemunhos que nós temos ouvido, que o Santo Irmão Aldo tem visitado a nossa casa. Ou seja, que ele se faz presente na nossa vida, quer seja na escola, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, ele primar se faz presente, exatamente pelo dom da onipresença. Primaz maravilhoso,
aqui está a sua igreja. Aqui está um povo que lhe ama, que lhe respeita, que é um tanto grato pela sua missão realizada aqui na terra. E que hoje do alto céu, o Senhor permanece nos abençoando, nos ungindo e dando a nós aquilo que nós precisamos. Eu entrego em tuas mãos as orações de teus filhos, esses pedidos de oração que aqui está nesta caixa. Sim, se os seus filhos depositarem, é porque eles creem, porque eles confiam. Ou seja, eles demonstram através das obras, porque a partir do momento que eles sabem que o Senhor conhece a nossa vida, mas que eles pedem através desses pedidos de oração, é porque eles demonstram obras. Sim, eles demonstram fé. Como pastor, como ministro desta reunião, Primas, entrega em tuas mãos santas esses pedidos de oração. Exatamente porque eu sei que o Senhor é a resolução, que o Senhor é a solução. Portanto, a entrega está em tuas mãos santas. E agora, eu me lembro também daqueles que não vieram, mas que se lembram desta hora. Inclusive aqueles que estão à distância, os ouvintes do rádio, aqueles que nos acompanham através da internet, muitos deles até ajoelhados na sua casa, clamando, pedindo. Primas, o Senhor tem o poder. E agora eu despeço a todos aos seus cuidados, desejando com que o Senhor os livre de todos os males, de todos os perigos. Leve-os de volta para a sua casa. Dê a todos eles uma boa noite de descanso. Por conseguinte, um bom dia amanhã. E que no próximo final de semana eles possam aqui estar, felizes, alegres e contentes por estarem na casa do Senhor. Irmãos, recebam a bênção do nosso Deus e Pai. E que a unção do seu Espírito recaia sobre todos nesta hora, alimentando o nosso espírito. Recebam a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Voz do Consolador. Recebam a bênção e o abraço fraternal do nosso querido e adorado Santo Irmão Aldo. Hoje e sempre. Amém.